Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Nick, da TV 247, da TVT, da Carta Capital, do DCM, do blog da Cidadania. Bem-vindos, bom dia, bem-vindos ao primeiro programa de hoje, quarta-feira, frio em São Paulo. Bem-vindos ao frio, 13 graus, 13, 14 graus, depende do bairro, além do vento muito forte, vento cortante, principalmente aqui no Sumaré. Antônio Mário de Souza, bom dia, bom dia. Estou aqui com a Folha de São Paulo, com o Globo. Maria Auxiliadora Sobral de Menezes, bom dia. Bom dia. Vocês viram as últimas, né? Miriam Leitão ia participar da feira. Moisés Araújo, bom dia. Salomão Cavalcante, Hidrolândia, 150 pessoas que recebiam insulina aqui em Hidrolândia, Ceará, o governo cortou. Tá merda. Rosa Maria, obrigado pelo cachecol. César Fábio Miller, bom dia. Catarse tem que ter o Facebook. Problema. Ah, é? Ó, qualquer coisa pode depositar na minha conta também. Dá no mesmo. Né? Se quiser, posso passar minha conta. Bom dia, Sorocaba. Também muito frio, Sorocaba. Viu, César? Se você quiser, escreve para mim no meu e-mail, alexandersouni@gmail.com. Aí eu mando para você os dados bancários e você deposita, tá bom? Não tem problema. Estou aqui também com uma revista, vou mostrar para vocês uma revista linda, Marco Schneider, Arquipélago Gulag, Paraty. Oh, você de Paraty, Marcos. Vinentmen, eu queria falar vou falar de Paraty daqui a pouco. Vinentmen, na bessa le mazel, Vinentmen, na bessa le glick. Desreidele Social Sondei, Daniele Alves do Recife, Sérgio Neres de Goiânia, bom dia. Inbrengen, my Mazel Zurich, Divertis Beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, noch schon a bissele, wie nennt man a bissele Glück. Frio, dá vontade de comer, dá vontade de falar. Vocês já repararam? Em 3 das promessas, 4, todas falando, porque esquenta, né? Falar também esquenta, muita coisa esquenta, inclusive falar. Hoje tem coxinha. Heloísa Helena, Dias Leite, Irnael Carvalho, bem-vindos. Marisa Del Monte, Tabira, Irnael de Tabira, Pernambuco, muito prazer, não conhecia essa cidade pernambucana. Quem mais está aqui? Vinentman, Sanai Matsuzaki de São Paulo, bom dia. Vinentman, na bessa le mazel, Vinentman, na bessa le glick, Disreidele also schoindrein, bringen my mazel zurück, Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissele, nós schon a bissele, wie nennt man a bissele Glick. Ronaldo Brito, boa tarde. Então, queria dizer o seguinte, escrevi agora há pouco sobre isso. Rosa Strota,
Rosa Cirota, bom dia. Escrevi agora há pouco minha coluna do 247, dizendo o seguinte: esse exército aí de extrema direita que há alguns anos vem atormentando o Brasil nas redes sociais, caluniando, xingando, injuriando, espalhando mentiras. Adriana Cotto. E foram apelidados de bolsominions. Eu nunca achei apropriado esse nome, bolsominion. E bolsominion é uma coisa bonitinha. Bolsominion, os minions são bonitinhos, são simpáticos. Não tem nada a ver com esse exército de extrema direita, de filhos da puta. Nunca gostei desse nome. E esses tais bolsominions, né? Que durante a campanha do ano passado perturbaram as redes sociais, espalhando ódio, intolerância, agora estão nas ruas. Rogério Matucci, bom dia. Josefa Isabel de Uberlândia, bom dia. Maicon Santos, bom dia. Então, eu acho que não são bolsominions, são demônios. São os demônios da Caixa de Pandora. Vocês conhecem a história, né? Mitologia grega. Zeus ficou irritado com Prometeu, porque ele proibiu Prometeu de ensinar os mortais a usarem o fogo. Mas Prometeu ensinou. E Zeus então resolveu se vingar, Patrícia Campos, Zenaide Bertoldi. Zeus resolveu se vingar dos mortais. E ele se vingou por meio de Pandora, a primeira mulher que ele criou, chamada Pandora. Ele deu para Pandora um jarro. Né? Depois foi batizado no Brasil como uma caixa de Pandora, mas na verdade era um jarro. E ele disse a Pandora: nunca abra esse jarro. Falou para não abrir, meio que para dizer que era para abrir, né? Porque ele tinha adotado a Pandora de uma curiosidade incontrolável. Então ele sabia que ela ia abrir a caixa, o jarro. Como de fato aconteceu. Ela abriu o jarro e daí saíram todas as maldades do mundo. Os demônios do mundo. E claro, nunca mais voltaram pro jarro. Como é que vai fazer para voltar? Então a Caixa de Pandora foi aberta no Brasil no dia 1º de janeiro. E todos os demônios que passaram a ser chamados de bolsominions têm chamado de demônios. Os demônios da Caixa de Pandora. Esses demônios, comandados pelo demônio Mor, que está no Palácio do Planalto, saíram das redes sociais e foram para as ruas. E esses demônios é que foram soltar rojões lá em Paraty, na Flip, né, Marco Schneider? Eles chegaram em barcos, ficaram próximos ao barco onde se realizava
o debate com Glenn Greenwald, soltaram rajões do barco, perto ali, a uma certa altura. O Glenn teve que interromper, porque ninguém conseguia ouvir, e teve que praticamente fugir do local, escoltado. Senão os bolsominions iam pegá-lo. A coisa chegou a esse ponto. São poucos, porém são agressivos e não são bolsominions, são demônios de Pandora. São os demônios da caixa de Pandora. Estão em todos os lugares. A outra coisa que eles fizeram, impediram a Miriam Leitão e o Sérgio Abranches de participarem de uma feira literária em Jaraguá do Sul. Impediram como? Um manifesto com 3 mil assinaturas foi enviado para a direção da feira dizendo para desconvidar a Miriam Leitão e o Sérgio Abranches, que eram pessoas não gratas em Jaraguá do Sul, veja só. Veriterra, bom dia. João Amaral de Itabuna, Bahia, bom dia. Itabuna, está sempre nos livros do Jorge Amado, né? Então é o seguinte, esses demônios de Jaraguá do Sul enviaram um manifesto para a direção da feira literária, dizendo que Miriam Leitão e Sérgio Abranches eram pessoas não gratas. E a direção da feira aqueceu e desconvidou os dois. Ou seja, esses demônios, que são idiotas, incultos, ignorantes, que não têm condições para debater, eles impedem quem defende o debate. Fascistas agem assim. É outro nome deles. Eles não têm argumentos para debater, não têm inteligência para debater, então querem acabar com o debate. Querem ganhar o debate no porrete, na porrada. Então acho que a primeira coisa, é difícil obrigar os demônios a voltar de novo para o jarro. Senão é impossível, muito difícil. De muito esforço, inteligência, energia. Primeiro, não se dobrar aos demônios. Como fez a feira literária. Tem que ignorar os demônios. Chamar a polícia. Não é a polícia que tem que proteger as pessoas? Se os demônios estão ameaçando a Miriam Leitão, tem que chamar a polícia. E não desconvidar a Miriam Leitão. O Glenn foi lá, encarou os demônios, enfrentou os demônios, não conseguiu debater até o fim, mas foi lá. E o que vai acontecer? O que vai acontecer com os demônios agora invadindo as ruas violentamente? O que estão esperando? Estão esperando reação do lado contrário. A hora que vier a reação do lado contrário, eles vão brigar. E aí vai ser o seguinte, os demônios têm o exército ao lado deles. Esse que é o problema. O exército está ao lado dos demônios, porque os demônios obedecem ao demônio Mor, que está no Palácio do Planalto. E o demônio Mor está cercado de generais, está protegido por tropas. Essa é a gravidade da situação. Em 64, os militares mandavam, mas não tinham os demônios. Ninguém ia para a rua defender os militares. Ia para a rua quem era contra os militares, que era a favor da liberdade, da democracia,
da fraternidade, da solidariedade. Agora não. Agora são os militares no poder por meio de um capitão vagabundo, os generais em volta dele, com suas tropas, evidentemente, e os bolsominions soltos, livres, leves e soltos por aí. Por isso que eu acho que a melhor definição do que está acontecendo é o seguinte: o que nós estamos vivendo já não é democracia, porque essas coisas não acontecem na democracia, mas ainda não é ditadura, porque a ditadura não foi institucionalizada. Nós estamos nesse limbo, estamos nesse purgatório. A gente estava chegando ao paraíso, né? Perto do paraíso, agora estamos descendo ao inferno, estamos no meio do caminho, no purgatório, no elevador. Olha, ele só fica ali no quentinho, né? Você conhece aquela música do Adoniran Barbosa? As borboletas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Eu sou a lâmpada. E elas são as mariposas. Mas ó, queria mostrar para vocês uma revista lindíssima do meu amigo Cláudio Schleder. Cláudio Schleder foi o editor da Interview no Brasil, onde eu trabalhei por muitos anos. Fiz mais de 100 entrevistas na Interview brasileira, fundada por Cláudio Schleder. Ele é o editor dessa revista maravilhosa. Dá uma olhada na qualidade dessa revista. Talk. Uma revista de capa dura. É um álbum, né? Uma foto lindíssima. Foto lindíssima. Matérias maravilhosas. Tom Ford, a Single Man. Ele é um dos homens mais audaciosos e meteóricos sucessos deste século. Vejam a qualidade dessa revista. Dá uma olhada. Dá uma olhada na qualidade desse. Parece que não é brasileira, mas é brasileira. É brasileira aqui de São Paulo. Chama-se Talk. E que em breve vamos ter uma TV. Ah, a foto é a Isis Valverde. Olhem só, belíssima Isis Valverde, eu não sabia. Isis Valverde. As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Eu sou a lâmpada e elas são as mariposas. Grandes anúncios, muitos anúncios, porque sem anúncio a revista não vive. Diretor-geral, Cláudio Schleder. Diretor comercial, Fábio Cury. Editor, Cláudio Schleder. Redação, Broni Lazenou, Camila Rodrigues, Cláudio Parreiras. Uma equipe muito competente. Olha aqui o que escreve Cláudio Schleder. Ele é um dos mais audaciosos e meteóricos sucessos deste século. Seu reinado foi um êxito e seu nome sinônimo de um chique jet set. Tom Ford. Olha que linda foto da Isis Valverde, né? Isso é uma foto sensual, elegante, linda, nada a ver com demônios da Caixa de Pandora, nada a ver com Bolsonaro. Aliás, vamos parar de chamar de Bolsonaro. Acho que a primeira medida para acabar com esses demônios é parar de chamar de Bolsonaro. Bolsonaro é simpático, né? Bolsonaro é aquele bonequinho simpático, bonitinho. Deixa eu ver se eu faço uma luz melhor aqui. Não, piorou.
Né? Bolsonaro é aquele bonequinho simpático, não dá para chamar de Bolsonaro, são demônios mesmo. Extrema-direita, é SS nazista. Esses caras são o embrião da SS nazista, SS bolsonarista. Não pode brincar com eles, nem chamar de bolsominion. Bolsominion é muito delicado, é muito fofinho. Eles não são fofinhos, não. São bandidos. Não tenham dúvida. Glenn Greenwald está andando com seguranças, 2 seguranças, 24 horas por dia. Carro blindado. Carro blindado, ele é um jornalista. Miriam Leitão, jornalista. Abaixo assinado para não vir à cidade, senão não nos responsabilizamos. E a direção da Feira Literária não consegue garantir a segurança da Miriam Leitão. Em Jaraguá do Sul, uma cidadezinha de Santa Catarina. Conheço Jaraguá do Sul, uma cidade pequenininha. Mas esses demônios estão em todos os lugares, cidades pequenas, cidades grandes, não importa. Estão apenas começando, hein? Estão apenas começando. Olha que fotos belíssimas da Nana Moraes, fotos da Nana Moraes na revista Talk. É que eu estive ontem com o Cláudio, ele me deu essa revista. Sou filha, irmã e mãe de fotógrafos. Posso dizer que a fotografia sempre esteve na minha vida. Com essas palavras, Nana Moraes, carioca, inicia sua entrevista para a Talk. E olha a foto que ela fez da Thaís Araújo. Thaís Araújo aqui na revista Talk. Então, antes dos jornais, vou mostrar para vocês. Olha, vocês não conseguem, mas esse papel aqui é um papel encorpado. Isso é um papel couché encorpado, que poucas revistas no mundo têm um papel com essa qualidade da Talk. Poucas. Olhem só, fotos belíssimas. Essa revista é um álbum, é um colírio, né? No meio dessa situação caótica, patética, delirante, absurda. Isso aqui é um colírio para as mentes, né? Uma revista bonita. Não é de política, não é... O assunto da Talk não é política, é outra coisa, mas é um trabalho belíssimo, feito por jornalistas brasileiros, editores brasileiros, fotógrafos brasileiros. Olha aqui. Café. Uma revista lindíssima. Borbulhas gaúchas com sotaque chileno, rum brasileiro, etc, etc. A revista Talk não se encontra nas bancas, é uma circulação restrita, mas faço questão de mostrar para vocês, em homenagem ao meu amigo Cláudio Schleder, um dos grandes editores brasileiros, editor da Interview brasileira, que agora está editando essa revista maravilhosa. Mas vamos aos jornais, começando pelo Globo. O sol está saindo, mas continua frio em São Paulo. Decisão de Toffoli suspende investigação sobre Flávio. É a manchete do Globo. Ó a cara do Flávio. Presentão, né? Flávio Bolsonaro está sorrindo. A investigação dele, que envolve também o Queiroz, está suspensa, paralisada até novembro, quando a decisão do Dias Toffoli será debatida pelo plenário do STF. Então, até novembro, Flávio Bolsonaro continua sorrindo, e esse processo já vinha rolando desde o ano passado e não avançava. O Fux já tinha paralisado também, e agora o Toffoli mandou parar de vez.
Aqui tem também o novo presidente do BNDES, Montesano, aquele que quebrou a portaria do seu prédio para dar uma festinha de madrugada, amigo do do Eduardo Bolsonaro, diz que as suas prioridades é abrir a caixa preta do banco. Tem que abrir a caixa preta da Lava Jato. Aí é que está a caixa preta, na Lava Jato, é isso que está mostrando. The Intercept. Merval Pereira, Toffoli aperta o cerco à Lava Jato. Miriam Leitão, o Brasil de volta ao tempo da fidalguia. 5 razões para Bolsonaro nomear Eduardo, é a charge do Chico. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Olha aqui. A nomeação de Eduardo Bolsonaro no desenho do Chico Caruso. Indicação de Eduardo divide votos no Senado. A provável indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador em Washington divide votos e opiniões na Comissão de Relações Exteriores. O porta-voz da presidência disse que o Itamaraty já preparou o pedido de agreement ao governo Donald Trump. Pois é, já está indicado. Depende agora do Senado, se o Senado vai permitir essa loucura, esse contrassenso, essa aberração, essa violência, essa vergonha, o que mais? Não sei qual é a palavra mais apropriada para definir essa situação do Bolsonaro indicar o filho sem nenhuma experiência diplomática, e que não é um diplomata, não tem vocação para diplomacia, ao contrário, é um cara truculento, nomeado para ser embaixador na embaixada mais importante do Brasil. De quem você é mais amigo, Paulo ou Chico Caruso? Ivana, eu trabalhei muito tempo com o Paulo Caruso, fizemos juntos o Bar Brasil, que era a última página da revista Senhor, começou na revista Careta. Bar Brasil era o lugar onde a oposição e a situação se encontravam, porque começou na ditadura essa página, né? Então o dono era o Figueiredo, o dono do bar era o Figueiredo, e aí tinha vários, e os garçons eram os ministros. E a oposição ia lá no bar conversar com os ditadores e tudo. Era a situação do Bar Brasil. Eu fazia o texto e o Paulo desenhava, né? Fizemos isso durante alguns anos, mas sou amigo dos dois, né? Porque um não vive sem o outro. São irmãos gêmeos, os dois desenhos, os dois fazem charge. Então, claro, sou amigo dos dois, nunca trabalhei com o Chico sempre trabalhou sozinho. O Paulo, durante o período, trabalhou comigo, mas também prefere trabalhar sozinho, porque os caras são artistas, né? Então, o Paulo se queixava muito de mim, porque eu dava uma ideia, e essa minha ideia, em 1 minuto eu contava para ele, aí ele passava 3 horas desenhando a minha ideia, e ficava puto. Aí eu dizia, mas Paulo, eu tive essa ideia em consequência do meu trabalho, do que eu pensei, né? Mas eu tenho que ficar dando duro aqui, desenhando e tal, então eu me achava injusto, porque a gente ganhava metade, né? Tanto que em 85 a parceria acabou porque ele preferiu desenhar sozinho, né? Então, ele está desenhando sozinho. Merval Pereira. O cerco às investigações da Lava Jato continua com a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, de suspender todas as investigações baseadas em dados fiscais repassados pelo COAF e pela Receita Federal ao Ministério Público sem autorização judicial, apesar de decisão do plenário do STF a favor, tomada em 2016.
Desconhecendo a ilegalidade da invasão dos celulares, o corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel Moreira, tratou como prova válida os diálogos e, baseando-se na versão publicada, pede explicações aos procuradores. Pois é, pela primeira vez as autoridades reconhecem a autenticidade dos diálogos da Vaza Jato. E o Deltan Dallagnol e o outro procurador, seu parceiro, Pozzobon, tem 10 dias para dar explicações ao corregedor sobre os acontecimentos, sobre a criação de uma empresa para eles lucrarem com a Lava Jato. Eles têm 10 dias para se pronunciar. Mas a Raquel Dodge, que ontem se reuniu com Deltan Dallagnol, apoia. Não achou nada demais naquelas mensagens. Zuenir Ventura: fala sério, presidente. Maura Nívia, bom dia. Laércio Araújo, bom dia. Estou notando que cada dia tem gente nova aqui na TV Solnic. Muito prazer, muito obrigado por assistirem. Muito obrigado por participarem aqui dos nossos encontros, lendo jornais, lendo revistas, cantando, caminhando e cantando. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Aprendendo, ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa foi a última música que o Geraldo Vandré cantou na vida dele. Ele está vivo, mas está desaparecido desde então. Depois que ele cantou essa música, depois desse grande sucesso no Festival da Canção, ele desapareceu. Fugiu, foi para o Chile, foi preso, voltou e nunca mais contou a sua história. Eu estive com o Geraldo Vandré em 1974, na casa dele. Ele morava no Martins Fontes, acho que ele mora até hoje na rua Martins Fontes, ali no centro de São Paulo. Ele morava numa casa sem nenhum móvel, ele fazia ginástica. Por mais que eu perguntasse o que aconteceu, ele foi preso, ele não... Diz que o Geraldo Vandré não existe mais, que agora é o Geraldo Pedrosa, se não me engano, que é o nome de batismo. Ele era fiscal do imposto de renda, mas foi cassado e parece que era sustentado pelo pai, que era um psiquiatra. Mas não se sabe o que aconteceu com o André depois dessa música. Caminhando e cantando e seguindo a canção. O governador Abreu Sodré me contou certa vez que ele escondeu o Geraldo Vandré no Palácio dos Bandeirantes durante a perseguição, né? Que os militares queriam a cabeça do Vandré. E o Sodré me contou que escondeu. Ele era governador nomeado pela ditadura, no entanto, escondeu o Vandré no Palácio dos Bandeirantes. E ele me contou que o Vandré dormiu na mesma cama onde tinha dormido a rainha da Inglaterra. Quando ficou hospedada, a rainha da Inglaterra visitou o Brasil em 68 e ficou hospedada no Palácio dos Bandeirantes. E me disse o Sodré que o Vandré dormiu na mesma cama onde tinha dormido a rainha Elizabeth. Claro que não na mesma época, nem os dois juntos na mesma cama, é claro. Fala sério, presidente, escreve Zuenir Ventura. Há muito uma intenção do presidente Bolsonaro não despertava o humor de tanta gente com o anúncio de que pretende indicar um filho, o 03, como embaixador em Washington. Primeiro, houve perplexidade e protestos de diplomatas, políticos e até juristas. O ministro Marco Aurélio, por exemplo, acha que seria um tiro no pé. No Senado, a oposição promete fazer tudo para impedir a aprovação do nome, alegando tratar-se de nepotismo.
Deixa eu ver se aqui eu consigo uma luz melhor. Não estou gostando dessa luz. Melhorou, né? Eu estava desaparecendo ali. Ah, pronto, agora melhorou, né? Essa luz é mais favorável. Agora vocês podem me ver, tá vendo? Ó, meu rosto inteiro. Bom, Zuenir Ventura. Já a onda de piadas e memes surgiu logo depois que Eduardo apresentou publicamente suas credenciais, destacando o fato de já ter fritado hambúrguer no frio do Maine. A habilidade culinária exibida como atributo diplomático caiu logo nas redes sociais. Se é assim, se isso é importante, começou então a gozação e surgiram candidatos ao cargo para diversas capitais. Um escolheu Paris, alegando já ter feito sanduíche de baguete. O escritor Marcelo Rubens Paiva reivindicou a embaixada de Londres, porque já tinha feito café na cafeteira de um hotel daquela cidade. O rapper Marcelo D2 revelou que pretendia o posto de Lisboa, por já ter fritado ovo em Portugal. O estilista Ronaldo Fraga, por já ter desfilado no Japão, se achava no direito de querer Tóquio. Uma campanha inesperada foi a de Gretchen, embaixadora. Embora não se revele se ela é capaz de cozinhar numa frigideira ou numa chapa, garante-se que fala inglês e mantém boas relações com os americanos. Mas os primeiros postulantes à embaixada de Washington foram 2 jornalistas. Aproveitando o bem-humorado programa Em Pauta, da Globo News, os correspondentes Jorge Pontual e Guga Chakra apresentaram suas credenciais. Eles não são amigos do filho de Trump e nunca usaram o desempenho na cozinha para arranjar emprego, mas conhecem o país como se tivessem nascido lá e falam inglês com a correção que os Bolsonaro, o pai e os filhos, não têm em português. Por que não eu? Perguntou Pontual, como se fosse para valer. Diante da avalanche de críticas, Bolsonaro saiu-se com essa pérola inacreditável. Se está sendo criticado, é sinal de que a pessoa é adequada. Fala sério, presidente. Você não é um presidente, você é um demônio mor da Caixa de Pandora, que ocupou o Palácio do Planalto, está atormentando a todos nós. E está cheio de demônios que ele espalhou por aí, nos atormentando também. Hélio Gaspari, o dinheirinho fácil das palestras. Deve-se ao procurador Deltan Dallagnol a exposição do próspero mercado de palestras de autoridades. Em 2018, o doutor recebeu cerca de 300 mil como servidor e planejava a criação de uma empresa de palestras e eventos que poderia render 400 mil. Dallagnol cobrava 35 mil por aparição. Como servidor público, recebia mais ou menos isso por um mês de trabalho. Como celebridade, ganhava a mesma coisa num só dia, em 2 horas. Ficou feio para Deltan, mas ele nada fez de novo, apenas decidiu surfar no mercado onde misturam-se fama, favores e fetiches. O ex-presidente Barack Obama cobra 400 mil dólares por uma palestra de 90 minutos. A porca torce o rabo quando o palestrante, horrível palavra, é um servidor do Estado,
ou é um cidadão cuja relevância deriva da sua exposição pública no trato de assuntos políticos ou econômicos. Jornalistas, por exemplo. Essa circunstância ganha peso quando o valor da palestra equivale ao salário mensal do convidado. A empresa, sobretudo do mundo do papelório, que oferece uma bandeirada de 30 mil. Ninguém pode ser penalizado pela fama que tem, mas quando um magistrado, procurador ou parlamentar é convidado para dar uma palestra por 30 mil reais, deve desconfiar da benemerência de seu patrocinador. As mensagens mostram que uma instituição convidava palestrantes oferecendo-lhes 3 mil, o que pode ser um valor razoável. Mas ele sugeria ao ex-procurador-geral Rodrigo Janot que cobrasse 15 mil, pois estimava que seu cachê estivesse em 30. Essas quantias são um dinheirinho fácil. Palestras e eventos, sobretudo aqueles que acontecem em aprazíveis balneários, transformaram-se em mecanismos de confraternização no andar de cima. São boas ocasiões para fazer amigos e influenciar pessoas. Dallagnol concebeu uma empresa que pertenceria à sua mulher e à do seu colega Robertson Pojobon. Óbvio, pois eles não poderiam ser os donos, mas receberiam pelas palestras ou cursos que ministrassem. Nas suas palavras, se fizéssemos algo sem fins lucrativos e pagássemos valores altos de palestras para nós. Novamente, ele não inventou essa roda. Há uma curiosa coincidência no plano de Dallagnol. A ideia da empresa ocorreu-lhe em dezembro, 2 meses depois da assinatura de um acordo da Petrobras com o governo americano e há 1 mês antes do fechamento de outro acordo da empresa com o Ministério Público do Paraná. O acerto colocava 1 bilhão e 200 milhões de reais na caixa dos procuradores para que organizasse uma fundação destinada a incentivar entidades idôneas, educativas ou não, que reforcem a luta da sociedade brasileira contra a corrupção. Curso de corrupção? Não precisa de curso de corrupção. É só ser ético. É só não ser Dallagnol. O mimo das palestras leva a um beco que parece não ter saída, pois não se pode impedir que alguém queira pagar para ouvir o que outra pessoa tem a dizer. Também não se pode exigir que alguém fale por 1h30 e receba apenas um cafezinho. O nó pode ser desatado. Basta que o convidado coloque na rede todas as palestras que fez, indicando quem pagou e quanto recebeu. Isso poderia ser obrigatório para servidores públicos em atividade e facultativo para os demais bípedes. Esse é o Hélio Gaspari no Globo de hoje. Bernardo Melo Franco. O freio de Toffoli. Ministro suspende investigações com uso de dados bancários sem autorização da Justiça. Primeiro beneficiado, Flávio Bolsonaro. Principal que pediu, né? Principal beneficiado, Flávio Bolsonaro. Perguntas e respostas. O que pode acontecer agora? A situação do presidente do STF, Dias Toffoli, suspende investigações até o julgamento de mérito, marcado para 21 de novembro. Em que processo a decisão de Toffoli foi tomada? A decisão é uma resposta a uma petição de Flávio Bolsonaro, dentro de um recurso já em andamento. O Ministério Público Federal
recorreu de uma decisão da Justiça Federal num processo apresentado por Hilário Shinkaku Hashimoto e outras partes, segundo informações do STF. Como o processo está sob sigilo, não é possível saber todas as pessoas envolvidas no processo. Esse caso foi escolhido pelo STF para ter repercussão geral, ou seja, embora diga respeito a um caso específico, servirá de parâmetro a outros que tratem do mesmo assunto. A decisão de Toffoli interfere em que tipo de processos? O despacho suspende todos os inquéritos, procedimentos investigatórios criminais e processos já em tramitação na Justiça, nos quais órgãos como o COAF e a Receita Federal tenham compartilhado informações fiscais de investigados sem autorização prévia da Justiça. Há impacto em casos que estão na segunda instância? Sim. E processos que já transitaram em julgado? Em tese, não. A decisão do ministro afirma que a medida tem efeito apenas sobre processos em andamento. A suspensão é automática? Toffoli mandou notificar diversos órgãos do Judiciário e do Ministério Público em âmbito federal e estadual. A tendência é que tanto juízes quanto promotores ou procuradores deixem de dar andamento a casos que se enquadrem. Ao mesmo tempo, os advogados podem acionar a Justiça e pedir a suspensão. Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito, escreve O Pedestal de Moro. Sérgio Moro saiu de férias, mas não saiu de cena. Diante de um novo lote de vazamentos, o ministro imitou o chefe e foi ao Twitter. Mais uma vez, ignorou a mensagem e atacou o mensageiro. Sou grande defensor da liberdade de imprensa, mas essa campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção está beirando o ridículo, escreveu. O ex-juiz cometeu duas impropriedades na mesma frase. Na primeira, indicou que a sua fé na liberdade de imprensa não é tão desinteressada assim. Quando a notícia não favorece, o jornalismo deixa de merecer sua defesa. Na segunda, Moro tentou desqualificar as reportagens como uma campanha contra a Lava Jato e a favor da corrupção. É um argumento duplamente falso. A operação não se limita à figura do juiz, e apontar excessos em investigações não significa defender a impunidade dos investigados. Desde que os diálogos começaram a vir à tona, o ministro já adotou ao menos 3 estratégias diferentes. Inicialmente, disse que o único fato grave seria a invasão dos celulares de procuradores. O discurso só convence quem não quer ler o conteúdo dos chats. Em seguida, Moro passou a sugerir que as mensagens seriam falsas ou adulteradas. A conversa caiu por terra quando ele se desculpou por ter chamado os militantes do MBL de tontos, em bate-papo com o procurador Deltan Dallagnol. Agora, o ex-juiz tenta vender uma tese conspiratória. A se acreditar no tweet de ontem, imprensa e oposição teriam se associado num complô contra a Lava Jato. É um discurso enganoso, semelhante a políticos que ele condenou. Retratado em atos governistas como um super-homem, Moro parece ter se convencido de que está acima dos mortais. Do alto do seu pedestal, ele não teria que se submeter a cobranças e questionamentos como qualquer agente público.
Quem ousar criticá-lo deve ser queimado na fogueira dos hereges. A favor do ex-juiz, diga-se que ele não está sozinho. Ontem, Jair Bolsonaro adotou o mesmo tom ao defender a indicação de seu filho Eduardo para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Se está sendo criticado pela mídia, é sinal de que é a pessoa adequada, afirmou. Quando faltam argumentos, o presidente e o ministro atacam os culpados de sempre. Bernardo Melo Franco, no Globo. Investigações da lavagem de dinheiro em cheque, com a decisão de Toffoli. O procurador da República, Eduardo Elage, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Rio, afirmou que a decisão de Toffoli atingirá praticamente todas as apurações de lavagem de dinheiro do país. Segundo Elage, a exigência de autorização judicial ignora a forma de atuar dos criminosos, inclusive em relação ao terrorismo. A decisão monocrática do presidente do STF suspenderá praticamente todas as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil. Diz ele, Eduardo Elage. O que é pior, ao exigir decisão judicial para utilização dos relatórios do COAF, ignora o macrosistema mundial de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo e aumenta o já combalido grau de congestionamento do judiciário brasileiro. Um retrocesso sem tamanho que o MPF espera ver revertido pelo plenário o mais breve possível. Correligionária do senador Flávio Bolsonaro, a deputada estadual Janaína Pascoal classificou ontem a medida como preocupante. Na avaliação da deputada, a decisão de Toffoli pode configurar uma derrota considerável nos esforços anticorrupção. Mas ajuda o Flávio Bolsonaro a adiar o seu problema com o Queiroz. Principalmente, mas com outros também, né? Imóveis que ele comprou, não sabe com que dinheiro, lucrou, não se sabe como. Muitas questões envolvendo o Flávio Queiroz suspensas até novembro. E não só dele, de outras investigações semelhantes de lavagem de dinheiro. Guerra contra canudinhos de plástico. Isso é uma idiotice total. Os canudinhos de plástico proibidos. E os sacos de plástico? E as sacolas de plástico? E, enfim, qual é a participação do canudinho de plástico no total do lixo de plástico? Proibiram a culpa é dos canudos. É um absurdo, né? É um país que não se guia pela inteligência, né? A inteligência aqui no Brasil é cada vez mais desprezada. Mônica Bergamo. Flávio Bolsonaro vai apresentar no Senado proposta de criação de um imposto único sobre movimentação financeira. Muito bem. O Instituto é uma ideia do Instituto Brasil 200. O Instituto defende a criação de um imposto com alíquota de 2,81%, que substitua mais de 90 tributos.
procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol: Dallagnol, faça o favor de me trazer depressa uma boa ideia que não seja descartada. O procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, pediu ajuda ao empresário amigo dele para viabilizar o vídeo de propaganda das 10 medidas contra a corrupção. Henrique Domênico, que é publicitário e já foi dono de uma agência de comunicação, é diretor-geral da Way Beer, uma cervejaria do Paraná. Ele indicou produtoras que pudessem fazer a peça e recebeu o orçamento de pelo menos uma delas. A assessoria de Domênico diz que, sendo amigo de Dallagnol, ele recebeu um pedido de indicação de empresas para fazer o comercial. Mas o publicitário não tem relação alguma com o pagamento do vídeo, o que foi feito pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Num primeiro momento, Dallagnol pediu R$38 mil para o então juiz Sérgio Moro, que liberaria recursos da 13ª Vara Federal de Curitiba. Nada mais de interessante na coluna da Mônica Bergamo. Após protesto, Feira do Livro em Santa Catarina veta Miriam Leitão. Um dia depois de anunciada, a comissão organizadora da 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul decidiu cancelar a participação da jornalista Miriam Leitão e do sociólogo Sérgio Abranches no evento. Os dois foram vetados em resposta a uma campanha nas redes sociais. Por seu viés ideológico e posicionamento, a população jaraguense repudia sua presença, diz o manifesto, com 3.250 assinaturas. A feira acontece de 8 a 18 de agosto. Nunca em toda a sua história, a festa da literatura foi atacada pela escolha de seus convidados, disse a organização do evento em nota. Esses são os demônios da Caixa de Pandora, não são os demônios da garoa. Pães, 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 paz caligundum, paz caligundum, paz caligundum. Não posso votar nem mais uma vez com você. Sinto muito, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem, que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outra coisa. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra olhar, eu não posso ficar. Esses são os demônios da garoa, mas os ruins são os demônios da Caixa de Pandora. Esses que impedem Miriam Leitão, que impedem Glenn Greenwald de falar. Câmara aprova moção de repúdio contra Trump. A Câmara dos Estados Unidos aprovou ontem moção de repúdio a Donald Trump por comentários racistas sobre deputados democratas. Trump também foi alvo de pedido formal de impeachment, o primeiro da sua gestão. Vamos ver aqui a charge de folha.
Olha aqui. Hubert. A nomeação de Eduardo Bolsonaro embaixador segundo Hubert. À beira do ridículo, escreve Bruno Bogossian. Sérgio Moro deve ter se animado com os aplausos que recebeu no voo que tomou para a Flórida na semana passada. O ministro interrompeu as férias com a família e foi às redes sociais para criticar, mais uma vez, a divulgação de conversas da Força Tarefa da Lava Jato. O ministro mostrou que não aceita questionamentos sobre sua atuação como julgador. Segundo sua lógica tortuosa, a única justificativa para a publicação dos diálogos é uma conspiração para proteger criminosos e matar os processos de Curitiba. Moro ignora o interesse público ao atacar os veículos que publicaram reportagens sobre o assunto. O ministro parece ter adotado o comportamento típico de autoridades que preferem agir como seres intocáveis, contaminados pelo prestígio. Muitos poderosos simplesmente não admitem ser contrariados. Nesse episódio, o ex-juiz espelha seu novo chefe. Jair Bolsonaro é um mestre em abafar verdades inconvenientes e desqualificar seus críticos. O presidente e seus auxiliares confundem críticos com inimigos, insistem em decisões inadequadas e são incapazes de reconhecer seus erros. Dessa maneira, eles buscam uma blindagem para seus atos. Correm o risco, no entanto, de ficar isolados dentro dessa redoma. Presidente Bolsonaro é a coluna de Antônio Delfim Neto, 90 anos, o economista da ditadura, o criador do milagre brasileiro, entre aspas. Talvez seja a hora de tentar um olhar mais profundo sobre os propósitos da sua administração, muito prejudicada pela disfuncionalidade de seu cérebro, a Casa Civil. Se o recém-possado ministro, o ilustre general Luiz Eduardo Ramos, não atentar para esse fato, dificilmente cumprirá sua missão, apesar de possuir, aspas, a sabedoria de Salomão, a capacidade de articular e gerenciar de José do Egito e a força guerreira de Davi. Bolsonaro revela um voluntarismo para implementar ideias duvidosas, sistematicamente rejeitadas por pesquisas empíricas bem conduzidas. Mas o movimento paciente e cuidadosamente preparado para nomear o filho 03 para a Embaixada do Brasil em Washington sugere que seu voluntarismo tem método, como mostra, aliás, o seu apoio ao fundamentalismo evangélico, que caminha para um paradoxo, num país que a Constituição quer laico. Numa recente manifestação evangélica, no espaço físico do Congresso Nacional, o que em si mesmo é um fato estranho, emergiu um predestinado. O ilustre ministro Onyx Lorenzoni afirmou sem piscar, aspas,
Entre nós está o escolhido, Jair Messias Bolsonaro, um homem simples. Pode ser uma verdade. Ele foi escolhido por 58 milhões de votos, de brasileiros desacorçoados, com a prosopopeia petista desmontada pela Lava Jato. Ou pode ser uma fake news, a não ser que Deus tenha confidenciado o fato diretamente a Onyx. Tudo sugere que Bolsonaro está se deixando seduzir pelo complexo de Messias, criado pela esperta e competente dialética evangélica do deputado paulista Marco Feliciano, de olho na vice-presidência na reeleição de 2022. Toda a atividade do semestre se deveu ao novo protagonismo do Congresso. Bolsonaro limitou-se a levar-lhe, sem convicção, a proposta da reforma da Previdência, agora aprovada, mas a socapa trabalhou contra ela para proteger seus correligionários. Esse é o Delfim Neto, um ministro forte da ditadura, descrevendo para onde vai Bolsonaro, o complexo de Messias, fundamentalismo evangélico. Essa é a tragédia brasileira. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounic. Peço que se inscrevam na TV Sounic para que possamos aumentar o alcance. Quanto mais inscritos, maior audiência. Quanto maior a audiência, maior o alcance das nossas ideias, das nossas opiniões. E também, é claro, disso depende a minha remuneração, porque eu sou um jornalista profissional. Tenho repetido isso, eu não sou um ativista, não sou um ideólogo, não sou um profeta, está na cara que não sou um profeta, não sou filósofo, muito menos, sou apenas jornalista. E sou um jornalista profissional, com carteira profissional. A minha carteira profissional é de 1977, é aquela carteira azul. Portanto, quando eu trabalho, eu espero ser remunerado. E a remuneração vem quase totalmente de vocês, com o Superchat, as suas contribuições no Superchat, com o projeto Catarse, e também, quem quiser, pode contribuir diretamente na minha conta. É só escrever para mim, alexandersounic@gmail.com. Você escreve para mim, eu mando os dados bancários e vocês podem colaborar. Em breve vou lançar um novo projeto no Catarse, o projeto Napoleão. Muito obrigado a todos. Eu volto a qualquer momento com uma nova transmissão ao vivo, assim que houver uma nova notícia, uma nova paródia, uma nova ideia de um debate para fazer com vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau.